penitenciários. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do senador Paulo Paim, a qual cumprimento pela iniciativa maravilhosa e muito importante para o sistema penitenciário do Brasil. Eu quero agradecer a presença de todas as instituições aqui nesse debate hoje. Quero agradecer também a presença de todos os meus amigos aí do concurso de agente de atividades penitenciárias e AGPEM Federal. Muito obrigado pela presença, viu, de vocês, é muito significativo. Olha, eu trouxe dados, trouxe informações que já foram faladas aqui. Foi esvaziado as informações que eu colocaria no debate. E sendo assim, para não ficar redundante, eu vou colocar a minha opinião e a opinião da FEBRASP. Primeiramente, a FEBRASP repudia a tramitação do projeto 513/2011 na Agenda Brasil. Nós temos a certeza que a tramitação deste projeto nada mais é que uma tramitação de cunho financeiro. Existem pessoas interessadas em lucrar com a privatização do sistema penitenciário. Nós sabemos que todos os dados que apresentemos a estes indivíduos que estão envolvidos nessa tentativa de privatização do sistema penitenciário serão em vão, porque já existe uma negociata por trás disso, existe um acordo financeiro, inclusive com financiamento de campanha. Mas esse parlamento ele tem um eleitorado e nós devemos fazer com que essa notícia chegue ao seu eleitorado. Nós temos que divulgar essa notícia nos estados que acreditaram naquele senador, que acreditaram naquele ente e colocaram ele como representante do Estado, representante do povo. É um clamor, é um pedido que eu peço a todos. Vamos fazer com que essa informação chegue aos estados de origem dos senadores interessados na privatização do sistema penitenciário e dizer o que está por trás disso. É inadmissível, senador, que peguemos aí a segurança das unidades prisionais, a ressocialização e façamos disso aí um mercado. É inadmissível. Mercantilizar a pena. Olha só a que ponto o país está passando. Será que o país hoje tem saúde financeira também para criar um sistema de hotelaria? Sistema de hotelaria para apenados. Hoje gastamos de R$ 1.500 a R$ 2.000, que os dados já foram colocados. Agora nós vamos passar a gastar o dobro, com discurso mentiroso de que a privatização é a solução para o sistema prisional. Nós temos aqui hoje um ente muito importante para a solução do sistema prisional nessa sala, que são os agentes penitenciários. Esse tem que ser inserido definitivamente nesse debate para apresentar sugestões, soluções e ajudar o Brasil a construir um sistema penitenciário melhor. Nós temos pessoas totalmente capacitadas, com doutorado, mestrado, uma capacidade intelectual fantástica que pode contribuir. Nós temos uma massa carcerária gigantesca e que não é aproveitada para a sociedade. Olha, quando eu falo de trabalho do apenado, eu não falo do trabalho escravo e eu não falo do trabalho forçado. Se você chegar aqui hoje no Distrito Federal, nós temos 15 mil presos. Quem quer trabalhar, 99% vai ser voluntário para produzir, para trabalhar, para ser ali mão de obra para produzir algo para a sociedade. Por que nós não podemos, a partir de hoje, começar a discutir a produção dos apenados para a sociedade do Brasil, na construção de escolas públicas, faculdades, matando a fome de quem tem fome, produzindo verduras, legumes, uma fazenda agrícola, alimentando a sociedade, alimentando os pobres, alimentando quem precisa. Nós temos que ter um tipo de agenda positiva, discutir verdadeiramente um novo rumo para o sistema penitenciário do Brasil. E discutir também qual
a importância do agente penitenciário nesse papel, uma categoria que até hoje não é reconhecida pela Constituição do Brasil, não tem uma regulamentação que diz o que ele é, o que ele faz, qual a importância do seu papel. Então nós temos que ter mais seriedade também com o agente penitenciário brasileiro. E aqui fica a minha sugestão. Obrigado. E aqui fica a minha sugestão e meu clamor para essa casa, para a partir de hoje pensarmos também na constitucionalização da carreira do agente penitenciário, na regulamentação dessa profissão e discutirmos todos nós políticas públicas voltadas ao sistema penitenciário. Fazer com que os apenados comecem a produzir para a sociedade. Construir cadeia não é a solução. Aumentar a pena não é a solução. Agora nós temos que pensar na educação das nossas crianças. Nós temos que discutir a educação das nossas crianças, que será quem vai nos substituir, nos suceder daqui a alguns anos, vai ser o futuro do nosso país. Esses dias passando na porta de uma escola, uma criancinha tinha aproximadamente 6 anos, uma mochila rasgada, uma chinela com o pezinho todo sujo, cabelo bagunçado. Eu falei, olha só o futuro do nosso país. Olha só a importância que estamos dando às nossas crianças, ao nosso futuro. Então, senador, a FEBRASP repudia o projeto 513, que está tramitando na Agenda Brasil. Nós sabemos do cunho financeiro que esse projeto exerce naquela comissão. Eu peço a todos que vamos pesquisar agora os senadores que estão com interesse e vamos informar nos estados, em grupos de partidos, em grupos de debate, a posição desse senador e o que está por trás desse interesse, que lhe permeia ali usar inclusive alguns artifícios e alguns argumentos que não têm relevância, como economia no sistema penitenciário, uma efetiva ressocialização, uma mentira. O senador teve coragem de falar para mim que ele pediu para o assessor dele nos Estados Unidos fazer uma pesquisa sobre o sistema penitenciário, e eu falei, eu desminto ele agora ou depois, ou deixo ele falar, porque são palavras vazias, dizendo que é o melhor sistema penitenciário do mundo, que a privatização trouxe a solução para a criminalidade nos Estados Unidos. Que mentira deslavada. É vergonhoso ouvir da boca do senador um argumento tão frágil e fútil desse. Então, eu peço a todos, vamos, a partir de agora, meus colegas aí, que nós trabalhamos tanto juntos, começar nos estados, bombardear quais os senadores estão apoiando esse projeto e o que permeia por trás desse projeto, que é interesse financeiro. E eu peço ao senhor senador do Bom Combate, que vamos montar agora uma agenda para discutir e debater seriamente o sistema penitenciário, ainda inserindo os agentes penitenciários que aqui estão, que têm um interesse muito grande na melhoria de toda a unidade prisional do país. Eu agradeço a oportunidade e, doutor Renato, eu quero parabenizar pela seriedade que o senhor vem tratando no departamento penitenciário. Aqui estão os colegas também do concurso, agente penitenciário federal, que aguardam ansiosamente a nomeação e sabendo da seriedade e da vontade também de ter esses colegas com a gente trabalhando no sistema penitenciário. Muito obrigado a todos. Muito bem, Leandro Alain Vieira, presidente da Federação Brasileira de Servidores Penitenciários, FEBRASP. Passamos a palavra agora ao doutor Renato Campos Pinto de Vitor, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Bom dia, presidente, senador Paulo Paim. Quero agradecer a lembrança, o gentil convite, e registrar a importância que a Comissão de Direitos Humanos do Senado tem assumido, senador, ao abrigar discussões como a que o senhor propiciou hoje, no momento em que, às vezes, o debate público-político fica monocromático. Abrir esses espaços de diálogo, de contraponto, acabam sendo fundamentais. Então, fico muito contente de poder aqui tentar contribuir. Quero cumprimentar meus colegas aqui de mesa, Luciana do BCCRIM, Paulo da Pastoral, Alamiro, do nosso glorioso Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e fazer uma saudação especial aqui
além do Bruno, que saiu daqui, para os representantes sindicais. Né? Quero cumprimentar a FEBRASP, as entidades afiliadas, na pessoa do Leandro, seu presidente, a FENASPEM e os sindicatos filiados, na pessoa da Anunciação, e também os sindicatos dos agentes penitenciários federais, aqui na pessoa da Cíntia. Dizer que, depois de quase 2 anos à frente do DEPEN, senador, eu posso fazer um testemunho do trabalho sério e incessante dessas entidades representativas desse importante segmento de trabalhadores aqui em Brasília. Né? O contato que tivemos aqui, seja com a FENASPEM, FEBRASP e com os nossos sindicatos dos agentes federais, nos reforça a sensação de que há pessoas comprometidas com uma causa maior no que diz respeito ao sistema penitenciário e que estão dispostas a movimentar também as políticas públicas no sentido da gente melhorar esse quadro, né? Porque eu tenho falado com muita convicção, com muita tranquilidade, que eu estou absolutamente convencido que não há saída para o sistema prisional, que eu reputo hoje, não é por puxar o peixe para a nossa brasa aqui, mas que a questão penitenciária no país é um dos maiores nós, porque ela se entrelaça com a questão da segurança pública, ela retroalimenta a violência, a criminalidade, ela traz um esgarçamento do tecido social brasileiro, e eu estou convicto de que sem dialogar com os trabalhadores do sistema prisional, a gente não tem saída. Se a gente não construir pontes de diálogos consistentes, e que também é uma via de 2 mãos, né? Que haverá cobranças também de mudança de posturas, cobranças de adaptação de um olhar também, que é antigo, muitas vezes, dos trabalhadores do sistema prisional, para um novo olhar. Eu não acredito que a gente vá construir as bases para pensar, de fato, num sistema mais humano para daqui a 10, daqui a 15, 20 anos. O DEPEN se coloca crítico em relação a alguns procedimentos e posturas, sim, que muitas vezes são derivadas de uma forma policialesca de se pensar a gestão prisional, que nós não entendemos que seja a saída para isso, mas não tem dúvida nenhuma de que sem os agentes prisionais, sem os servidores da execução penal no país, nós não melhoraremos esse quadro. Se não estabelecermos pontes de diálogo com essas 77, quase 80 mil pessoas que trabalham apenas na custódia, eu não acredito em nenhuma solução mágica. E aí eu vou tentar trazer alguns dados, sem um caráter conclusivo, porque eu acredito que a gente tem a obrigação aqui de problematizar, trazer dados, tentando ser da melhor forma possível imparcial, mas com uma premissa de que, se trabalhar o conceito de PPP, ou mesmo de cogestão no sistema prisional, não pode se pensar nisso como um modelo substitutivo, né? Isso não aconteceu nem nos Estados Unidos, em que todas as condições se deram para que a iniciativa privada ocupasse esse espaço. Nós temos hoje 1.436 estabelecimentos prisionais no Brasil, sem contar as carceragens de delegacia de polícia, e seria absolutamente tolo supor que o modelo da iniciativa privada vem como um deus ex machina e resolve os problemas do sistema prisional, se substituindo a essa massa de quase 80 mil trabalhadores e a esses equipamentos públicos que foram construídos, bem ou mal, mas com muito investimento e muito trabalho. Então, quando a gente fala, nós temos 100 estabelecimentos privados nos Estados Unidos, isso significa a custódia de apenas 7% dos presos lá, a gente chega à conclusão com muita tranquilidade de que esse modelo não vai se sobrepor ao modelo público, né? Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação de custo-benefício, de abrir uma porteira para o investimento privado. Mas eu estou absolutamente convencido de que quem prega isso, de que então nós resolveremos o problema do sistema prisional brasileiro, não está com o pé na realidade. E uma outra grande premissa que eu coloco aqui é de que
A instituição do modelo por si, do ponto de vista do DEPEN, hoje não ataca as grandes causas da degradação do sistema prisional. E na base dessa grande causa talvez esteja, de fato, o crescimento avassalador da população penitenciária brasileira. Nós temos pontuado que nos últimos 15 anos a taxa de aprisionamento no Brasil ela cresceu sem precedentes. E o Brasil só é ultrapassado numa lista dos 50 países que mais encarceram no mundo pela Indonésia. Ou seja, não podemos naturalizar que no Brasil se prende mais do que o dobro da taxa de encarceramento mundial. E que se a gente não adotar medidas profiláticas para evitar a superpopulação, a superocupação, que leva à impossibilidade de instituição dos serviços adequados, a gente não vai estar atacando esse problema, vai estar, de fato, criando um outro caminho para recursos e possivelmente fragilizando o modelo público. Trago alguns dados, vou tentar aqui trazer rapidamente algumas informações. Aqui a questão conceitual, eu vou passar só para pontuar. O modelo das PPPs é implantado nos anos 80 nos Estados Unidos, no governo Reagan, também se expande no governo Margaret Thatcher na Inglaterra. Hoje há cerca de 200 presídios privados no mundo, e aqui no Brasil temos o exemplo de Ribeirão das Neves, com um complexo que abrange 3 unidades. Vou pontuar alguns dados, esses dados ainda estão em consolidação. A população prisional, que era de 607 no último levantamento, vai subir, mas vai subir mais do que isso. Esse dado ainda é provisório, vai passar de 620 mil com o novo levantamento semestral. Como eu disse aqui, uma taxa de encarceramento que está na base dos grandes problemas. Se tem 40 numa cela que cabem 10, efetivamente não existe agente prisional, público ou privado, que vai resolver esse problema, né? Aqui as taxas de trabalho e estudo no sistema prisional, bastante baixas. E aqui alguns dados que eu vou deixar aqui para a comissão e para os representantes fazerem uma avaliação de comparação, né? No que diz respeito à cogestão, nós temos 29 unidades hoje cadastradas no Infopem, 12 mil vagas. Aqui esse modelo é basicamente a PAC, deve entrar algum outro modelo, mas unidades menores, então com 2.500. PPPs, efetivamente no modelo PPP, as 3 de Ribeirão das Neves em funcionamento. Lembrando que Taquitinga, que teve um investimento anunciado de 263 milhões pelo governo de Pernambuco, com financiamento pelo Banco do Nordeste, não foi levado a cabo, e há dívidas do consórcio que ganhou aquela licitação que abalaram profundamente a economia local, dos pequenos fornecedores para aquilo, e 1.368 unidades públicas, né? Então, repito aqui, achar que a gente vai mudar isso aqui, que a gente não vai conviver com esse modelo, é uma ilusão. Então, a gente tem que fazer uma avaliação aqui muito cuidadosa de custo-benefício a respeito de se implementar outros modelos. No que diz respeito aos indicadores aqui de ressocialização, na cogestão 22% de pessoas trabalhando, um pouquinho mais do que a média nacional. Nas APACs, ou organizações sem fins lucrativos, 64%. Nas PPPs, 8%. Tem uma nota aqui dizendo que na PPP 2 de Ribeirão não houve informação de nenhuma pessoa trabalhando. Não sei se é problema do dado ou é a informação correta. 20% de pessoas trabalhando aqui nas públicas, no modelo público. Estudando 19 em cogestão, 46 entidades sem fins lucrativos, 25 nas PPPs e pública 11%. E outra coisa importante aqui é a nossa avaliação a respeito da disponibilização de agentes de custódia por tipo por modelo de gestão, né? No caso da cogestão, 4,9 presos por agente. Nas organizações sem fins lucrativos, 15,9. Nas PPPs, 3,9. E nas públicas, 7,7. O que nos faz também pensar que, se efetivamente dispuséssemos de um efetivo melhor, os serviços também no modelo público não poderiam ser mais adequados. Argumentos favoráveis. E a gente ouve isso, não é uma avaliação aqui ideológica, mas a partir de relatórios, estudos técnicos. A redução de custos está na base da implementação da PPP nos Estados Unidos e na Europa. A atenuação
dos impactos orçamentários decorrentes da construção das unidades prisionais, ou seja, eu não preciso dispor daquele orçamento e daquele financeiro para a construção, que é realmente dispendioso, mas aquilo vai ser diluído para 35, 40 anos, a melhoria na infraestrutura dos presídios, não aplicação das restrições da LRF. Esse argumento se coloca como um argumento central hoje, em que a maioria dos estados estão no limite prudencial ou já com vedação pela LRF de contratação de pessoal terceirizado, não é computado aqui. A maior celeridade na entrega das obras de infraestrutura, né? O parceiro privado tende a cumprir melhor aquele prazo. Melhoria na qualidade de atendimento do preso, possibilidades de inovação em métodos de gestão prisional, menores custos na transação. Esse aqui é um ponto, a inovação em métodos de gestão é um ponto a ser apreciado. Tenho ouvido muita gente, participado de debates, que tem dito, olha, talvez o fomento de um modelo diversificado possa ser um celeiro de boas práticas para a gestão prisional. Menores custos transacionais, para a contratação de todos os serviços que estão associados, e o fato do agente não estar submetido aos controles que está submetido ao órgão estatal, e aqui também isso é para o bem e para o mal, né? O que daria uma agilidade na gestão, uma facilidade na gestão dos projetos. No que diz respeito aos principais argumentos contrários, nós temos um modelo, uma grande discussão jurídica, que não é ideológica, a respeito da constitucionalidade da delegação dos serviços, em especial de segurança, disciplina e custódia, né? Uma vez que o poder punitivo talvez seja o núcleo duro daquelas atividades típicas de Estado. Esse é um argumento importante também, que você, ao promover o estímulo do parceiro privado atuando como provedor de vagas no sistema prisional, você está induzindo também o encarceramento em massa. A transformação do preso e aprisionamento em fonte de lucro. A criação de segmentos, como acontece hoje nos Estados Unidos, organizados por um lobby de endurecimento de penas, o que pode dificultar ainda mais o debate público hoje, né? E eu costumo dizer, e quero lembrar, que o Brasil hoje tem uma das maiores populações prisionais do mundo, com mais de 600 mil presos, mas também convive com um aumento dos indicadores de homicídio. Ou seja, se lá atrás, quando tínhamos 90 mil presos, o encarceramento tivesse se mostrado como um instrumento efetivo para a contenção da violência, da criminalidade, nós não estaríamos hoje também como um dos campeões mundiais de homicídio. O encarceramento não pode ser mais visto como solução para as questões de segurança pública. E empoderar um segmento por esse lobby de endurecimento de penas também pode trazer dificuldades maiores no debate público. A dificuldade na própria contratação, e aqui isso está na base de boa parte dos projetos que estão patinando estados afora, além da resistência institucional por questões jurídicas e políticas, mas a definição de indicadores, e você tem aí mais de 350 indicadores de desempenho que vão servir de base para a remuneração do parceiro privado, e a elaboração de um contrato de concessão para a parceria público-privada prisional, que vai vincular o Estado por 30, 35, 40 anos, é absolutamente desastroso do ponto de vista da gestão pública. Não é um contrato de alimentação com um período máximo de 60 meses que você pode revogar com 6 meses. A gente vai estar atrelando o orçamento público por 30 a 40 anos a um contrato. E a seleção do perfil de presos a serem transferidos para as PPPs, uma grande crítica que se coloca é: se o modelo público, se os agentes que aqui estão hoje bem representados tivessem somente pessoas condenadas por crimes sem violência, primários, teriam condição também de uma gestão bastante diferente, e esse é o corte de perfil que muitas vezes é encaminhado para a parceria público-privada. Em outras palavras, o que os críticos dizem é: se separa o filé mignon, né, com o perdão aqui da metáfora ruim, para a iniciativa privada, né, e o que há de pior para o modelo público. O corte nos gastos das unidades privatizadas,
que se atrela à restrição dos direitos dos detentes, quer dizer, se há um impacto ali no contrato, o primeiro bem a ser sacrificado ali é o direito do interno. A questão da terceirização da assistência jurídica, que também tem uma questão constitucional, no que diz respeito ao papel da Defensoria Pública, e a isenção que pode se esperar no que diz respeito à denúncia de tortura e mesmo a provisão de uma assistência jurídica efetiva. O custo que aparece para os dois lados, né? O custo que tem se apresentado no Brasil e no mundo, e o Bruno pontuou bem aqui, o debate público americano hoje coloca com muita clareza de que aquela ideia de que nós teríamos uma contenção de gastos públicos não vem se realizando. A ausência de diretrizes mínimas para capacitação dos terceirizados. Hoje, senador, lendo a Folha de São Paulo, vejo lá denúncias de mão de obra terceirizada no que diz respeito às entregas de correio para as Olimpíadas, com desvio e desvios de encomendas, todas feitas por mão de obra terceirizada. Então, esse é um ponto a ser colocado. Se hoje nós temos dificuldade no que diz respeito às diretrizes mínimas de capacitação dos agentes nos estados, temos sim corrupção no sistema prisional, temos sim, e temos que combater de forma implacável isso. O fato é que, se nós criarmos uma porta de entrada para servidores seletistas sem capacitação, sem mecanismos institucionais de controle, a gente pode, de fato, estar perenizando caminhos de corrupção aqui. E o fato de que as empresas que oferecem vagas de trabalho dentro das PPPs acabam se valendo da exploração de uma mão de obra barata. Há uma série de questões aqui no estudo que a gente tem feito no DEPEN, devemos levar o ministro empossado, Wellington, para que ele possa levar a Casa Civil e forçar, como o senador Lindbergh aqui sugeriu, uma posição de governo firme. A gente tem levantado alguns argumentos que aparecem nos estudos. Eu acho que, na verdade, eu não vou tomar o tempo aqui que já está estourado a respeito disso, mas dizer que mesmo a PPP, ela comporta nuances, né? Se pode resguardar também o âmbito da disciplina, da segurança, com terceirização de alguns dos serviços, né? Países como França, Hungria, Japão, o pessoal da segurança, mesmo nas unidades privadas, não é composto por servidores privados. Em alguns países como a Alemanha, como Israel, há uma clara sensação de que isso é absolutamente indelegável. Quer dizer, o que a gente está dizendo aqui não é ideológico, é uma discussão internacional sobre espaço do Estado e segurança mesmo. Como eu já disse, a afirmação de que as prisões privadas apresentam custos mais vantajosas não é observada hoje como um dado absoluto, né? E aí, na Holanda, na Inglaterra, a gente tem aí dados próximos, ou muitas vezes até o custo do modelo privado sendo mais oneroso para o país. Nos Estados Unidos, um diagnóstico também apontando condições dúbias e, como o Bruno já disse aqui e pôde aprofundar, na ordem do dia a discussão a respeito desse modelo e da reforma penitenciária nos Estados Unidos, onde 37 dos 50 estados têm aproveitado redução das taxas de encarceramento. Então, acho que a gente não pode perder de vista também uma grande questão que está na base da degradação do sistema prisional. E aí, uma pequena análise comparativa de custos, senador, a respeito dos dados disponíveis aqui sobre Ribeirão das Neves, né? 3.040 vagas, 230 milhões, o prazo do contrato 27 anos, um custo, de acordo com aquele relatório da pastoral de 2.788, o DEPEN está revisando a questão dos custos, inclusive, para poder prover uma nota técnica a respeito disso em breve. Itaquitinga, que é o contra-exemplo, né? A gente tem que olhar a outra face da moeda das PPPs, não olhar só Ribeirão das Neves, que é um empreendimento que o governo do estado de Pernambuco colocou todas as fichas e não saiu do papel. Hoje, o governador Paulo Câmara e o secretário Pedro Eurico lá tem um elefante branco para tentar resolver, com 3.000 vagas e já um gasto enorme, diversos fornecedores que não foram pagos
porque o consórcio não cumpriu as condições acordadas, mas um custo projetado lá em 2013, 2.400, quando o custo que o DEPEN trabalha para esse ano de 2013 como custo médio, onde a gente conseguiu levantar não só as despesas de investimento como custeio, incluindo aí pessoal, de 1.762. Então, trazendo um dado que é objetivo, nos preocupa no momento em que o governo tem uma lição de casa grande e a sociedade brasileira, o Estado brasileiro de ajuste fiscal, a gente está levantando de uma forma assodada, sobretudo, uma janela em que isso pode trazer um impacto financeiro orçamentário muito grande. Apenas para finalizar, o DEPEN está absolutamente à disposição das entidades aqui e das entidades sindicais para prosseguir nesse debate, do Senado, e tem uma convicção de que, embora de fato a situação não seja simples, porque sempre que a gente ouve, bom, então você está defendendo a situação degradada atual? Não, a gente está defendendo sim um modelo equilibrado, que respeite as carreiras que estão colocadas, um modelo que respeite o direito dos internos, que respeite os servidores, que respeite os internos, que tragam um dividendo social melhor. A nossa expectativa é poder, nos próximos dias, levar ao novo ministro, Wellington Lima e Silva, as impressões do DEPEN, para que ele também possa construir com serenidade, com tranquilidade, junto à Casa Civil, essa posição, mas uma convicção eu posso deixar clara aqui, é de que este não é um debate a ser feito de forma assodada, de modo que nos parece que a inclusão desse tema na Agenda Brasil certamente não é um ganho para o Estado brasileiro e para o sistema prisional brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, doutor Renato Campos Pinto de Vitor.